Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um screencast aqui da Code Expert Learn. Eu me chamo Nanderson Castro e vou estar com você aqui em mais esse screencast. Nesse screencast nós vamos criar uma pequena API que vai conter somente um recurso, tá? A gente vai fazer aqui um recurso de produtos, então a gente vai ter ali vários endpoints nessa API REST e tudo isso aplicado aqui com Laravel. Tá bom? Então nós vamos criar uma pequena API REST para você que está aí começando, que de certa forma quer ter o primeiro contato com APIs REST e trazer como você pode ter o seu primeiro contato com esse mundo. Tá bom? Então construir a sua primeira API. Nesse vídeo eu não vou utilizar recursos que simplificam ainda mais a criação de APIs aqui dentro do Laravel. Tá bom? Meu intuito aqui é escrever tudo, é fazer com calma cada endpoint, entendendo os principais métodos HTTP para isso, e eu quero que você tenha um pouco de conhecimento do que acontece por trás, de como fazer uma requisição, como é que a gente responde um endpoint baseado no verbo que vai ser passado. Então, esses pontos importantes que envolvem as APIs REST, que se utilizam do REST, aqui para você. Então, esses pontos importantes para que você possa ter essa base, tá bom? Então, vamos fazer aqui uma coisa bem rápida. Espero que esse vídeo não fique tão grande, porque eu não vou dividir ele em partes. Então, a gente vai do começo ao fim criando aqui a nossa API com um recurso, como eu comentei, que vai ser um recurso de produtos, onde a gente vai ter o que? A gente vai ter as principais operações, que é a leitura dos produtos, que é recuperar um produto em particular, que é adicionar um produto, que é atualizar um produto e ao final que é remover um produto. Tá bom? Então, eu vou utilizar o Laravel para isso. Eu já espero que você tenha algum tipo de contato com o Laravel, conheça a parte de rotas dele, porque essa parte eu não vou explicar, mas de qualquer forma, você vê aqui como as coisas funcionam, você vai ter uma noção bem tranquila, até porque a parte de rotas do Laravel, que vai ser bem importante para a gente aqui, ela não é tão complicada assim e dá para ter uma noção bem legal só de assistir. De qualquer forma, eu espero que você tenha um Laravel na sua máquina. Se você ainda não teve nenhum contato com Laravel e queira acompanhar só para dar uma olhada, fique à vontade. Caso você queira fazer um curso de Laravel para ter os primeiros passos e entender todo o framework, nós temos um curso Laravel Essencial, tá? Ele está na Udemy e abaixo aqui na descrição desse vídeo eu deixo para você um link com cupom de desconto, deixando o curso a R$19,99. Tudo bem? Então, se você quiser fazer o nosso curso, vai estar o link aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá, vamos continuar, vamos ir aqui para a nossa primeira API REST utilizando o framework Laravel. Então aqui no meu terminal, eu já criei uma pasta aqui API REST Laravel só para me identificar aqui, mas o nosso projeto que vai estar no GitHub, o link também está na descrição do vídeo, ele vai estar a raiz do projeto em si, que é o que a gente vai trabalhar de fato aqui, tá? Então com o Laravel na sua máquina, quando eu me refiro ao Laravel na sua máquina, eu me refiro ao Laravel Installer, e o meu aqui está na versão 2.0.1, a gente vai, por meio desse cara, iniciar um novo projeto, tá bom? Você tem duas maneiras, né? Como você já sabe, se você já teve algum contato, você pode usar o Create Project do Composer ou utilizar esse installer aqui do Laravel. Então eu vou criar aqui um Laravel New. Vou colocar aqui de REST underline API. Então ele vai iniciar a nossa aplicação aqui para a gente, baixar as dependências e ao final a gente vai poder consumir ela e trabalhar em cima dela também. Bom, então projeto aqui gerado e configurado. Eu vou iniciar aqui meu built-in server através do nosso artisan aqui dentro do Laravel. Eu só tenho que acessar a pasta do projeto, né? E executar meu server dentro da pasta do projeto. Então, posso acessar aqui o meu IP local na porta 8000. E a gente tem aqui o nosso projeto iniciado. Então, bem tranquilo, vou
abrir o meu PHP Storm nesse projeto. Eu já volto aqui. Bom, então meu projeto já está iniciado aqui dentro do meu PHP Storm. Um ponto bem legal aqui do Laravel é que ele, se eu não me engano, desde a versão 5.3, ele separou aqui para gente as rotas em alguns tipos de arquivos, correto? Então o nosso foco principal hoje vai ser criar uma API que se utiliza do REST. Então, como eu vou criar uma API, eu vou utilizar a parte de rotas aqui dentro do Laravel do arquivo API, tá bom? Então, como é que a gente faz? Vamos fazer aqui um primeiro olhar, né? Eu posso criar aqui uma rota get/ok, só para a gente testar, pegar uma função anônima aqui e retornar, por exemplo, um status true aqui. Perceba que eu estou retornando um array, tá bom? E se nós chegarmos aqui no nosso browser, eu vou aqui para o meu Chrome, se eu fizer aqui a rota ok, not found, beleza, mas tu definiu a rota. Só que tem uma pequena particularidade que muito provavelmente você já ou você tentou maquinar que teria alguma coisa específica ou você já conhece mesmo. Então, tudo que você especificar no seu arquivo de rotas para APIs, você tem que colocar esse, vamos dizer, prefixo na rota chamado API. E dali, então, o nome da sua rota. Então, API/ok. Então, ele vai trazer aqui para mim o status true, né, como um JSON, que é o retorno que ele traz aqui para a gente dos nossos métodos, das nossas funções aqui, etc. Tá? Então, quando você trabalha com Laravel e você também recupera informações vindas com collections, ele também já te traz um retorno em JSON. Então, isso simplifica bastante aqui alguns processos dentro do Laravel. E essa parte aqui de separar por rotas baseada no escopo ali do que você está fazendo, eu achei também bem interessante, né? Você tem rotas específicas para API e você tem as rotas específicas para a web. Você poderia fazer isso tudo num arquivo só? Poderia, mas eu acho que fica mais claro e bem mais organizado quando você separa essas camadas, né? A gente já viu aqui essa parte de onde nós vamos colocar as nossas rotas e eu vou fazer aqui o seguinte. A gente está com um projeto do zero, então eu vou gerar aqui vou no meu terminal, tá? Vou matar por enquanto o meu built-in server e eu vou fazer aqui uma migration. Então, migration aqui, create table products, menos create products, vai ser o nome da minha tabela. Quando você coloca esse parâmetro menos create, ele vai criar para você já tanto o arquivo de migração quanto a implementação do método up e do método down de dentro da migration com o esquema create table e etc, tudo no ponto, tá? Quando você opta por criar somente a migration, ele vai criar somente o arquivo da migration com os métodos up e down, mas os métodos up e down vêm vazios para você escrever tudo na mão. Então vamos olhar o arquivo para mim te mostrar melhor isso. Quando a gente cria a migration, ela vai estar aqui na nossa pasta database, migrations. A gente já vai ter aqui migrations que vem por default, que é a migration de usuários e a de password e resets. E a nossa produtos. Se eu não passasse o parâmetro menos create o nome da tabela, nosso método ele viria, a nossa classe ela viria dessa maneira aqui, tá? Quando eu passo o método create, o parâmetro create, ele já vem com esse código já inicializado aqui para a gente, simplificando e agilizando as coisas. Então eu vou criar aqui para mim um campo do tipo string chamado de name. Vou criar também um campo do tipo float chamado de price
e um campo do tipo text, chamado de, vou colocar description, né? Bem tranquilo. Nosso campo de timestamp está aqui. Ele vem com created at e o updated at. Ele vai criar esses dois campos datetime aqui pra gente. Tá bom? Para você que porventura nunca viu essa parte. E o nosso ID, ele vai criar um ID primary key, auto-increment, unsigned, por aí vai. Tá bom? Eu posso rodar essa migration. Eu vou aqui no meu terminal, fazer aqui um PHP artisan migrate. Ele vai me dar aqui um pequeno warning com respeito aqui ao acesso do banco. Então isso aqui é esperado também, né? A gente fiz aqui só para a gente ver o erro. Tem um arquivo bem importante, que é o nosso .env, que é onde a gente define algumas configurações que vão ser carregadas pelo Laravel, dependendo do ponto que essas configurações vão ser utilizadas. Aqui no meu caso, eu quero só alterar a parte do banco de dados, que é esse bloco aqui. Então, vai ser MySQL, o IP local, a porta é essa mesma. O meu database eu vou colocar aqui API REST Laravel. O meu usuário aqui da minha máquina de desenvolvimento é root e minha senha é nula ou em branco. Então, tranquilo. Feito isso, eu não vou nem executar a migration lá no meu terminal, porque vai dar outro erro que o meu banco de dados não existe. Eu vou usar aqui o banco de dados na linha de comando. Então eu tenho o meu MySQL configurado no meu path e eu consigo acessar ele aqui diretamente pela minha linha de comando, tá? Se você não tiver ele aí, você pode usar qualquer gerenciador que você tenha para acessar aí o seu MySQL, desde o Workbench, se você estiver usando um Mac, um Sequel Pro, se você estiver aí nos mais variados sistemas também, você pode ter o PHPMyAdmin, por aí vai. Tá? Então vou criar aqui Create Database API REST Laravel. O meu Laravel ele é a versão 5.6, tá, pessoal? Então é provável que deu um erro por conta da versão do meu banco e de algumas configurações para o banco que o Laravel ele já traz em si. Então eu vou fazer uma pequena alteração nas minhas configurações que muito provavelmente, se você estiver com a versão mais atualizada, a versão 5.7 em diante do banco do MySQL, você não vai precisar fazer isso, tá? Então deixa eu só criar aqui o meu banco primeiro, o meu colete vai ser o TF8 Unicode CI. Banco criado, vou sair aqui do meu MySQL via linha de comando e eu estou de volta aqui na minha pasta do meu projeto. Vou voltar aqui para o meu código, vou salvar e a alteração que eu vou fazer aqui, que se você tiver uma versão maior do seu banco, você não precisa fazer, e para essa alteração você pode usar alguns tipos de... Existem algumas alternativas para contornar esse problema. Por exemplo, se eu vier aqui, vou voltar aqui e rodar a minha migration, eu vou ter esse erro aqui, que tem a questão aqui do max length e 767 bytes, que ele é muito longo, a chave especificada foi muito longa, ela viola aqui o syntax erro, etc. Então existem algumas maneiras de você corrigir isso, né? Corrigir entre aspas, tá, pessoal? Isso tem a ver com a versão do banco. Então, no meu caso, eu vou voltar aqui, vou aqui no meu config, database, e vou modificar aqui somente o meu char7 para o TF8 e o meu collation para o TF8 na Unicode da CI. Somente isso. Se eu voltar aqui no meu terminal, lembrando mais uma vez, se você tiver a versão 5.7 para cima, você provavelmente não precisará disso, tá? Então, se eu fizer aqui um PHP Artisan Migrate, ele vai me dar um outro erro, mas aqui a tabela, né, ou view, ela já existe, no caso a tabela users. Então eu vou entrar aqui rapidamente de novo no meu MySQL. Vou usar aqui o meu API
Rash Laravel, que é o meu banco. A gente vê aqui um show tables nesse cara. A gente vai ter o migration de users. Eu vou fazer aqui um drop table e users, tá? Feito isso, posso sair aqui do meu MySQL novamente. Vou limpar aqui minha linha de comando e eu posso executar aqui o meu PHP Artisan Migrate. E tudo vai ocorrer tranquilamente, tá bom? Então, voltando ao código, eu simplesmente removi o UTF-8 MB4, no caso somente o MB4, porque eu consigo trabalhar no meu banco com o UTF-8 normal aqui, tá bom? Então, bem simples. Você poderia também limitar, por meio do esquema do próprio Laravel, o tamanho do campo a ser criado, tá? Então, existem várias alternativas para se alterar quando se cai naquele problema do tamanho do campo 767, tá? Ou também atualizar a versão do banco, por aí vai. Então, tranquilo, configurações iniciais feitas em nossa tabela Products, ela já está criada aqui para gente, tá bom? Vou voltar aqui, ó. Se a gente pode vir no banco novamente. Posso usar aqui meu banco e fazer um show tables. Você vai perceber que a gente tem a tabela de migrations, onde ele salva os batches das migrações executadas. Você tem aqui o password reset, o products e o users. No nosso caso, o que nos importa aqui nesse momento é o products. Então, se eu fizer um describe products, a gente vai perceber que a gente tem aqui ó, o ID, beleza, o nome, o preço, a descrição do tipo text. O nosso double aqui, que é o float, ele fez com tamanho 8, a precisão 2, né, o varchar 255. E o nosso created e o nosso updated at são timestamp. E a gente já tem aqui a nossa tabela. Então, vou fechar aqui o meu banco. E vamos lá, vamos começar a desenvolver aqui a nossa parte da nossa API REST. Então, se eu vier aqui no meu código, aqui no meu PHP Storm, eu posso fechar aqui. A gente pode criar aqui algumas informações básicas só para a gente começar, né? Quando eu me refiro a alguns produtos fakes. Então, eu vou usar aqui a parte de factories do Laravel. Então, eu vou voltar novamente no meu terminal. Você vai perceber que eu vou estar fazendo essa transição bastante. Então, espero que isso aí não te canse, tá? Então, vou fazer aqui um make factory. Vou chamar aqui de product factory. Então, nossa factory foi criada com sucesso. Eu vou voltar aqui. Eu já posso também criar aqui um PHP Artisan make seeder. Chamar aqui o meu product seeder ou product table seeder, tanto faz, tá? E vocês já vão entender melhor o que eu quero aqui com esses dois caras. Então, criado aqui pra gente, vamos voltar no nosso código. E o meu product factory vai estar aqui acima. E a gente tem aqui a definição da nossa factory. O nosso model class a gente ainda não tem. Então, eu posso criar o nosso model de products também pelo meu terminal, utilizando o Artisan. Então, PHP Artisan make model. E product, porque é uma entidade, então ela fica no singular, tá bom? Model criado com sucesso. Vou voltar para o meu código. E aqui eu vou chamar o meu product. Esse carinha aqui mesmo, tá bom? Ele, quando você gera, ele salva aqui na pasta app. Então, o product já está aqui pra gente. E ele estende aqui do nosso model, nos dando aqui algumas possibilidades por meio aqui do nosso Eloquent de trabalharmos com o nosso banco de dados, tá bom? Então, eu vou fechar esse cara. E eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui, se rolar alguma dúvida em como você faz isso, você pode pescar aqui do seu user factory, tá? Então, ele tem a definição aqui, ele chama o model user e ele se utiliza de uma lib faker, né? Já tem lá no nosso product. E o faker, ele te traz, como o próprio nome já diz, várias formas de você gerar informações falsas só para alimentar o seu banco de dados, tá?
Então esse array que ele vai ter que retornar vai ser referente ao dado que você quer criar, referente ao seu model. Então o model user ele tem aqui o nome, o e-mail, a verificação do e-mail a senha, que aqui ele me diz que é secret, e o remember token, que ele pega um número randômico de 10 casas, né? Uma string randômica, na verdade. Então, eu não preciso disso tudo. Eu vou precisar aqui do meu name apenas. Então, eu posso fazer aqui o fake, vou colocar aqui name, tá? Um nome qualquer aqui pra gente. O meu price, eu posso usar o faker também. Com 2 casas decimais aqui. E na minha description, eu quero que ele traga para mim um texto qualquer, né? Então é isso que eu preciso. O nosso ID vai ser adicionado automaticamente, o nosso created e o nosso updated também, tá? Só que aqui ainda não é o suficiente. O que eu vou fazer? Eu vou aqui no meu seed, então eu vou aqui no product table seeder e eu vou chamar aqui o meu método factory. Vou chamar aqui o meu product class. Vou criar aqui 10 produtos, chamar o método create para ele fazer isso para mim. Tá? Então, essa factory aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai identificar o model, vai buscar aqui do meu product factory e vai criar 10 produtos para mim baseados nesse meu array aqui, que representa o meu produto e cada coluna aqui do meu produto, né, na casa tabela produtos no banco. Então ele vai criar, preencher isso para mim e criar 10 produtos nesse caso, tá? Então feito isso, eu posso vir aqui no database seeder e aqui a gente já tem uma cola, né? Ele já tem aqui uma chamada para o user table seeder. Eu vou duplicar isso aqui, vou tirar o comentário, só que aqui no meu caso eu vou chamar o meu product table seeder class. Beleza, pessoal? Então, vamos executar. Qualquer erro a gente corrige aqui juntos. Vou voltar aqui para o terminal e fazer aqui um PHP Artisan. Como eu vou inserir informações falsas no banco, e é por meio do seed que a gente faz isso. Vou fazer aqui um db, seed. Então a gente teve aqui um pequeno erro aqui, né? Que o nosso price ele fugiu aqui do range esperado, tamanho 8, precisão 2. Então deixa eu voltar aqui. A gente tem aqui no nosso product table, no nosso product factory, esse método handleFloat. Se eu clicar aqui com Ctrl em cima dele, você vai perceber que a gente tem aqui o número de casas decimais, o mínimo e o máximo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui mínimo 0, máximo 8. Tá bom? Vou voltar aqui. Então, o meu float aqui criado foi fora do tamanho aqui do meu campo price. E vamos rodar novamente o nosso seed. Tudo certo? Agora as informações do meu seed de produtos, foi inserido com sucesso. E se a gente usar aqui rapidamente para a gente não ter que entrar lá no nosso banco, eu vou usar aqui o nosso Tinker, que é um terminal inteligente aqui que vem com Laravel. Se eu fizer aqui um product e chamar todos os produtos, nesse caso eu vou precisar aqui fazer chamar o namespace diretamente, product all. Você vai perceber aqui que a gente tem aqui os nossos produtos inseridos, com nomes fakes aqui, os preços aqui pra gente, né? A nossa description e também aqui as nossas datas e etc. Então a gente tem aqui 10 produtos no nosso banco e isso criado automaticamente. A gente só teve que fazer ali o que? A gente criou, voltando aqui para o código, a gente criou nossa factory que define como esse model tem que ser criado, né? Que tem que ser preenchido, vamos dizer assim, com as informações fakes, e
no nosso seed, que é o cara que faz essa alimentação do banco com as informações, a gente só diz quantos produtos, no nosso caso, a gente quer criar. Tá? No nosso caso aqui eu coloquei 10. Beleza, pessoal? Então é bem tranquilo, isso facilita muito a nossa vida aqui e com isso a gente já pode partir de fato agora para criar os nossos endpoints. Então vamos para a nossa primeira parte dos endpoints, que é a parte de recuperação. Então vamos lá. Bom, então partindo aqui para os nossos... Deixa eu fechar aqui esse generator, deixa eu fechar tudo aqui por enquanto. Partindo aqui para o nosso... Voltando aqui para as nossas rotas, API, a gente pode criar o seguinte, eu vou criar aqui um route group, esse route group eu posso definir aqui o namespace, nesse caso aqui eu vou colocar API, tá? E chamar o seguinte, posso fazer aqui um route get barra products. Esse meu barra products, ele vai chamar lá o meu product controller arroba index, tá bom? A gente pode também fazer um apelido para essa rota, né? Então chamar aqui de api.products, ou até também simplificar jogando esse nosso nome que vai repetir em todas as rotas aqui acima na definição aqui do grupo, simplificando tudo aqui pra gente. Então, o namespace desse controller, ele vai ter todo o namespace que o Laravel já conhece, mais API. E depois vem a chamada da nossa classe Product Controller, tá bom? Então, todo esse nome que eu falo para vocês é, por exemplo, se eu ver aqui na minha pasta Controllers, se eu abrir aqui o controller base, a gente tem aqui o namespace app http controllers. Isso aqui o Laravel ele já coloca para gente. Agora, se eu criar, por exemplo, a pasta alf, né, que já tem aqui, e colocar o meu controller dentro, eu já preciso especificar essa pasta depois do namespace controllers, tá? Então, como eu vou criar aqui o meu controller product controller dentro da pasta API, eu posso também gerar isso aqui pelo terminal. Então, make controller. E nesse caso, se eu chegasse e fizesse só aqui, ó, product controller, ele iria criar um arquivo product controller.php com a definição da classe dentro da pasta controllers. Mas eu quero que ele crie não somente dentro da pasta controllers, eu quero que ele crie dentro da pasta API. Então, coloco API barra normal de separação de diretório e dou um Enter. Ele já criou para mim o meu controller, vou voltar lá para o código. E se você percebeu, tem aqui minha pasta API, dentro tem o Product Controller e o mais legal é que o Laravel também já entende e já coloca todo o namespace corretinho aqui pra gente. Só para a gente já fazer um teste rápido, eu vou fazer aqui um Public Function Index e vou retornar aqui aquele mesmo exemplo que eu fiz com a nossa rota de teste. Então vamos voltar aqui para o nosso browser e a gente já faz o teste e depois volta para explicar algumas coisas. Mas antes eu preciso levantar o meu built-in server, né? Então, php artisan serve, tranquilo, voltando para o browser, atualizar. Qualquer erro aqui a gente corrige juntos, mas não tivemos nenhum erro. Então a gente já tem aqui a nossa rota products, a nossa rota principal. Se eu voltar aqui ó, barra products, e ele já chama aqui o nosso product controller, o método index, e o conteúdo desse cara é executado quando eu acessar essa rota. Então a gente tem aqui na tela essa execução, né? Então barra API barra products, ele cai lá na nossa rota de API referente a products e com todas as definições funcionando corretamente. O namespace do controller, um apelido, se você precisar referenciar esse apelido,
e você pode usar esse método group para fazer esse agrupamento de configurações para a rota, tá bom? Aqui, como a gente trabalha com produtos, a gente já tem alguns produtos na nossa base, eu posso simplesmente fazer aqui um return product, no caso o meu product all, assim como eu fiz lá no meu terminal. Se eu fizer só esse return, o Laravel ele transforma esse retorno dessa collection, né, que aqui a gente vai ter uma collection de produtos, ele já converte para mim em um JSON. Então, se eu atualizar, você vai perceber que a gente tem aqui o nosso JSON com as informações aqui do ID, o nome, o preço, até o nosso produto 10 e uma coleção de produtos no formato JSON, claro, né? Só um ponto para você ficar atento aí. Essa formatação aqui do nosso JSON, tá? Ela se dá pelo meu plugin aqui, no caso Extensions, JSON View, tá? Se eu desabilitar esse cara aqui e voltar aqui, atualizar, o nosso JSON ele vem dessa maneira aqui, tá? Bem crua a zona mesmo. Então esses plugins eles facilitam a visualização aqui dos nossos dados no browser, tá? Outro ponto importante é o seguinte, em APIs REST, você vai ter que, voltando, nós estamos trabalhando aqui com um único recurso, que é o recurso produto. Esse recurso, para simplificar, geralmente ele é associado, ele é algum model, então, onde você consegue fazer algumas operações. Essas operações são o quê? É leitura, salvar, né? Atualizar e remover. Vamos dizer que é um CRUD. Então, cada um desses comportamentos vai ser definidos conforme você acessa esse recurso. E isso, as diferenças vindas desse acesso vai ser realizadas por meio dos verbos. Então, o verbo HTTP que eu passar na operação, ele vai definir como aquele recurso vai se comportar para mim. Então, por exemplo, como eu estou acessando aqui via GET e todos os acessos na web, quando você acessa um site diretamente, você consome uma informação ali, muito provavelmente você está usando o verbo GET, ou seja, recuperar alguma coisa. Então, por isso que eu consigo acessar essa informação diretamente acessando o browser. Um post, você já tem que submeter de alguma maneira. Geralmente você submete via formulário. Um PUT, os formulários HTML já não suportam. Então você tem que ver alguma maneira de mandar um verbo do tipo PUT. Ou se você quiser remover alguma coisa, você vai enviar, na verdade, uma requisição utilizando um verbo do tipo delete, tá? Então a gente vai ver com calma cada parte dessa, como a gente faz para manipular esse recurso produto aqui, e nesse primeiro momento a gente já conseguiu recuperar uma lista de produtos, certo? Vamos voltar aqui para o nosso código. Se você quiser deixar isso aqui mais simplificado possível, a gente consegue também fazer aqui um route prefix products. Deixa eu copiar isso aqui. Chamar aqui o group e simplificar aqui esse prefixo para a gente. Então, route get. Como eu vou trabalhar aqui com a rota raiz para products, eu posso colocar somente uma barra aqui. E não esquecer do ponto e vírgula. Então, agora, tudo que tiver dentro aqui do meu group, ele vai receber, nesse momento, o prefixo barra products. Ou products, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Então, vou voltar aqui para o browser e mostrar para você que tudo funciona normalmente, sem problema algum. Se algum dia eu precisar de alguma maneira mudar o nome, né, desse grupo de rotas aqui, fica mais fácil de manter também. Só dar um Enter aqui para a gente ver melhor. E eu posso também fazer aqui um route get, chamando um ID. Então, parâmetro dinâmico entre chaves. Esse parâmetro dinâmico tem o nome de ID. Product controller, arroba, e eu posso fazer aqui um método get, ou até um método show,
que quando você trabalhar com controllers como recurso, você vai ter esse método show, né? Então, vou colocar aqui, posso colocar single products. E aqui colocar um index, alguma coisa assim, tá? Dando um apelido para essa nossa rota. Então, se eu acessar agora lá no browser, ele vai quebrar porque o método show ele não existe no meu product controller. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no meu product controller, public function show. Como eu estou passando um parâmetro dinâmico, eu preciso referenciar ele aqui como parâmetro no meu método. Tudo bem? E eu posso fazer aqui o type hint. Ele vai fazer o que para mim? Ele consegue converter, ao invés dele passar somente o ID aqui para mim, ele passa para mim já um objeto onde o ID seja igual ao ID passado. E eu posso simplesmente fazer um return ID, né? Ou eu mudo o nome lá do parâmetro e faço uma coisa mais organizada aqui. Então, se eu colocar aqui 1, ele me retornou o nosso produto de ID 1. Se eu botar 2, ele retornou aqui para mim o nosso produto de ID 2. Então perceba o seguinte, a gente já tem a listagem de todos os produtos, a gente já tem a recuperação de um produto em si, que é a single desse produto. Perceba que em nenhum momento eu modifiquei ainda, por exemplo, o meu recurso. Eu consigo bater o olho ali e entender que eu estou trabalhando com produtos, que é o meu recurso. Então, quando eu não passar um ID, ele vai me trazer a minha coleção. Quando eu passar um ID, o meu recurso entende que eu tenho que retornar aquele cara. Se ele não existir, ele vai dar um 404, correto? Então, se eu colocar 23 aqui, ele me dá um 404, certo? Vou voltar aqui para o meu código e a gente pode melhorar as coisas aqui também, tá? Eu vou começar primeiramente aqui criando o meu construtor. E vou usar aqui o container do Laravel para que ele possa injetar para mim uma instância do meu product toda vez que eu utilizar esse controle. Então, em cima aqui do meu product, eu posso fazer um Alt Enter, Initialize Fields, selecionar aqui o product, dar um OK. Ele vai inicializar para mim aqui um atributo interno chamado de product. E eu posso fazer aqui um this product all. E aqui, como eu estou fazendo a conversão do parâmetro, eu não preciso fazer, nesse caso aqui, essa informação. Um ponto importante é você ter, e a gente vai continuar falando um pouco aqui sobre esses nossos dois métodos, é você ter um padrão de retorno de informação, tá? Então, por exemplo, se eu quiser ter um controle maior, eu posso fazer o seguinte, o Laravel ele tem aqui um helper chamado response. Se eu entrar nesse cara aqui, você vai perceber o seguinte, que ele retorna para mim uma instância de response factory, tá? Então ele vai retornar para a gente um... Quando eu passo vazio, ele identifica aqui, né? Se a função não tiver argumentos, ele só retorna a instância desse response factory para a gente. Quando eu passo as informações, ele pega e cria uma resposta para a gente com o conteúdo, o status, que por default é 200, você pode modificar. E se você precisar passar algum header, você vai também, você consegue dizer, né? Se você quiser fazer modificação em algum header do HTTP da resposta daquela informação, você pode alterar aqui, passando o array com a chave sendo o cabeçalho e o valor desse cabeçalho, tá bom? Então, eu vou voltar aqui. Nesse caso aqui, ele me retorna somente o response factory. Eu posso fazer aqui um data. Chamar aqui data, e dentro dessa minha chave data eu posso trazer aqui a minha collection, né? Como eu quero retornar um JSON, eu posso me utilizar aqui do método JSON e passar o meu data aqui, tá? Vou voltar aqui para o meu browser, atualizar, no caso a minha collection, tudo em branco. Voltando aqui, eu esqueci do meu return.
tá bom? Então, voltando para o browser, atualizar. E agora sim eu tenho uma formatação um pouco mais interessante. Eu tenho uma chave data que comporta a minha collection, certo? Então agora eu manipulei aqui a minha informação de uma forma mais direta. Então eu utilizei o Response Factory para criar uma resposta e retornei essa resposta como JSON aqui para mim, passando o meu array para esse método JSON, tá bom? Bem tranquilo também. Bom, então a gente também pode fazer aqui também o retorno de uma response. Então data igual, deixa eu copiar isso aqui. Certo? Bem tranquilo. Vamos voltar aqui para o browser e acessar aqui o nosso primeiro item. Bem tranquilo aqui também, tá bom? O ponto aqui, um ponto bem legal de você tentar isolar aqui o data é que se em algum momento, deixa eu só diminuir um pouco mais o zoom para a gente ver melhor aqui, o todo, né? É que se você precisar botar alguma informação a mais, você pode colocar uma outra chave no mesmo nível de data. Então, qualquer outra informação como código e por aí vai, tá bom? E uma última coisinha para a gente partir aqui para a parte de salvar e atualizar uma informação e remover. Se você voltar aqui, você pode também paginar esse cara. Então, posso... Aqui é uma coisa bem legal. Então, vamos fazer aqui, ó, paginate 10. Se bem que 10 a gente tem 10. Então, eu vou colocar aqui 5, para a gente ter duas páginas aqui para gente. Então, o Laravel tem essa parte bem legal implementada aqui para gente, de paginar as suas collections, né? Vou voltar aqui para o browser, vamos atualizar. E, se você perceber, a gente, dentro do data, teve o quê? A gente teve a adição aqui do current page, que é a página atual, uma chave data com a collection dessa página e algumas informações a mais. Então, se você perceber, o paginate, quando ele é retornado, quando você, vamos dizer aqui, você tenta printar uma collection do método paginate, ele já te traz uma formatação que é recomendada. Você separa a collection numa chave, você indica qual a página que você está, você tem as informações das próximas páginas, da anterior e etc. O total, para onde você vai e etc, tá bom? A quantidade por página e por aí vai. Então, se eu trabalhar aqui com o paginate, eu posso simplesmente já retornar ele, porque ele já tem tanto a paginação, voltando aqui para o browser, quanto todas as informações da paginação, tá bom? Então a nossa collection está aqui na chave data. E como é que eu faço para ir para a segunda página? Ele já me dá os links aqui. Como eu já estou no link, eu posso botar aqui chamar uma query string, chamar a chave page e ir para a página 2. E tudo funcionando aqui para gente. Então, isso aqui é uma questão que facilita bastante a nossa vida, tá, pessoal? Então, paginação no Laravel, tanto a paginação web com HTML, você tem uma simplicidade em paginar, quanto para APIs, ele já te dá uma formatação recomendada nas boas práticas aí de paginação de APIs, tá bom? Então, vamos partir agora de fato para a nossa parte de inserir uma informação, a parte de atualizar e depois remover. Deixa eu voltar aqui para o meu código. Perceba que eu passo diretamente agora aqui o paginate. Você pode colocar a paginação como você achar melhor. Acho que 10 por página fica legal. A gente vai inserir informações, então a gente vai passar de 10 aí fácil. E como eu já estou aqui no controle, eu vou criar aqui um método chamado de store. O meu post, ele já vai receber uma informação, né? Você já está acostumado, você envia informações via post. Então, a gente precisa manipular o que vier na requisição para poder salvar essa informação. Então, eu vou injetar aqui para mim o meu request, tá? E
Vou fazer um DD aqui, que é um dump and die. Ele vai trazer aqui um var dump pra gente, com algumas informações. Vamos dizer, não vou ser tão simplista a dizer que é um var dump só. Ele vai trazer um var dump com bastante informação sobre o que a gente passar aqui para ele. Nesse caso, eu quero ver tudo que vier na minha requisição, tá bom? Vou voltar aqui para o meu API.php, vou criar aqui route post barra, chamar aqui o meu product controller @store, vou dar um apelido aqui para ele store products. E toda vez que eu bater aqui via post na minha rota products, eu vou salvar um novo produto, tá bom? Então, se eu voltar aqui para o meu browser, eu já não vou conseguir fazer isso. E agora eu vou partir para mais uma ferramenta aqui para simplificar a nossa vida, que é utilizar o HTTP Client para fazer essa requisição para mim. Então, eu vou utilizar aqui, deixa eu abrir aqui para vocês, o Postman. O Postman ele é um HTTP client bem legal, com bastante possibilidades de fazer requisições, de testar APIs, e a gente instalava ele como uma extensão do Chrome. Hoje, pelo menos aqui na minha máquina, ele já se comporta, eu creio que por trás ele ainda é uma extensão, não vou te garantir que sim ou que não, mas ele se comporta como se fosse um aplicativo à parte. Então eu vou utilizar ele aqui. Para você instalar, não tem nenhuma burocracia, basta baixar e instalar aí conforme o seu sistema. Tá bom? Não tem nenhuma burocracia nesse caso. E eu vou abrir ele aqui rapidamente, tá? Ele está inicializando para a gente aqui. Então deixa eu dar um zoom nele aqui, Ctrl+. E a gente pode fazer aqui a nossa requisição. Deixa eu copiar aqui, ó, do browser. Aqui uma requisição do tipo GET. Tá bom? Vou pegar aqui meu recurso produtos diretamente, posso enviar, bem simples, é um acesso normal. Aqui abaixo ele vai me mostrar as informações. Você já consegue fazer uma informação bem mais bonitinha. Você pode pegar só o código puro, como eu mostrei, sem extensão no Chrome. Ou você pode pegar aqui uma preview, que também tem uma formatação aqui mais no quesito texto, né? O pretty vai ficar mais legalzinho aqui pra gente. E eu consigo navegar aqui, ó. Page 2. Agora, por enquanto, a gente não tem nada, porque a gente está paginando 10 por página, então veio vazio aqui para mim. E, se você perceber, a gente tem aqui algumas abas, né? Aqui a parte de parâmetros get ele já preencheu, então chave, valor. E vamos fazer aqui a nossa requisição do tipo post. Então, eu vou abrir uma aba a mais aqui para a gente não fechar essa primeira ou alterar ela. Então, perceba que a nossa requisição ela vai mudar conforme o verbo que eu passar. Então, eu quero mandar um post para esse meu endpoint. Então, endpoint, só para a gente ter uma diferença aqui, tá, pessoal? A gente tem um recurso que é a entidade em si, então, produtos. A gente tem pontos de execução, a gente chama de endpoints. Então, o último ponto de uma URL que você chega é um endpoint. E esse endpoint vai se comportar, vai retornar aquilo que você solicitou. Então, como eu estou trabalhando com REST, eu tenho o meu recurso products e esse produto ele vai se comportar, retornar informação com base no verbo que eu passar, tá? Só relembrando e adicionando algumas informações a mais aqui para você. Então, como eu vou passar um post, eu já vou ter um outro comportamento para o recurso products e o post que eu vou realizar vai ser para o endpoint chamado products. Então, vou fazer uma requisição do tipo post para o endpoint products do recurso products, tá? Espero que não fique complicado para você. Neste caso, eu vou enviar e vamos ver o que vai acontecer aqui para a gente.
Quando a gente tem aqui um HTML, a gente tem que ver aqui no preview, ele traz para a gente. Nesse caso, o HTML que ele trouxe aqui, algumas informações, é do nosso dump, né? Então, ele tem um array vazio aqui para a gente. Se eu chegar aqui, como eu estou mandando um post, eu vou alterar a aba body. Então, eu vou mandar aqui um form, né? Então, xww-form URL encoded. Então, eu tenho o que lá no meu produto? Tem um title. Na verdade, eu chamei de name. Product 1. Eu tenho um preço do produto, então R$19,99. E eu tenho uma description test. Posso enviar. Como a gente está fazendo só o var dump em cima do que vier na request, eu tenho aqui essa informação vinda lá do meu DD que eu fiz lá no meu método store, certo? Então, eu vou voltar aqui para o meu código, voltar aqui para o Product Controller e eu posso aqui, ó, colocar aqui um Product Data e me utilizar aqui do mais assignment para inserir esse produto sem muita enrolação aqui nesse momento. Então, deixa eu só abrir aqui o meu product. Mais uma vez, se você estiver boiando um pouco sobre a parte que eu falei, mass assignment, é uma outra forma de você inserir informações para um determinado model de forma mais direta do que você usar você instancia a classe, chama os atributos, passa valor para cada um, que a gente chama de Active Record. E caso essas informações estejam sendo um pouco complicadas para você, por você estar tendo o primeiro contato com Laravel, mais uma vez eu te recomendo o nosso curso aqui abaixo, Laravel Essencial, com cupom de desconto. Você pode assistir ele lá na Udemy, tá bom? Então eu peguei aqui o meu Product Data. Eu posso abrir aqui o meu Product, como eu comentei, e chamar aqui ou sobrescrever um atributo chamado de fillable e passar um array aqui. Esse fillable ele vai conter o nome dos campos que eu posso trabalhar aqui utilizando essa técnica chamada de mass assignment. Certo? Então, por exemplo, se na minha requisição vier um campo description e a description não estiver assinalada aqui como fillable, ou passível de preenchimento de receber valor e ser utilizada pelo mass assignment, ele não vai passar informação para esse campo, tá bom? Então esse fillable é importante por essa questão de segurança. Os campos que você quer que sejam utilizados no mass assignment, você preenche aqui nesse array, nesse atributo protegido chamado de fillable, certo? Então agora sim, eu vou voltar para o meu Product Controller e eu posso fazer aqui, ó, this product, que é o meu atributo aqui acima, que vai receber uma instância do nosso model product, chamar o método do mais assignment create e passar aqui o meu product data. Certo? Por enquanto, pessoal, nessa aula eu não vou me focar, tá, em ficar fazendo validações das coisas. Eu quero que você entenda como é a dinâmica de criar uma API REST e, nesse caso em especial, como a gente utiliza isso usando o Laravel, tá bom? Então, eu vou voltar aqui para o meu Postman, que é o meu HTTP client, e vou reenviar esse meu post com esse corpo que vai conter o quê? Vai conter o nome, produto 1, o preço de R$19,99 e a description test. Vou enviar. Bom, ele não retornou nenhum erro, ele manteve aqui o nosso array, né? Nosso product 1, R$19,99, description test. Realmente o nosso bar aqui, nosso story, né? Ele não está retornando nada, então por isso que não produziu uma saída nova aqui no nosso HTTP client. Mas se eu vier aqui na aba 1, a gente está aqui na página 2, eu vou requisitar ela. E a gente tem aqui o nosso produto criado agora, né? O Product 1, R$19,99, Description Test. O horário aqui, 24/11. Nesse caso aqui tá com algum time zone adiantado, né? Então 19h56. Nesse momento é 4h58 da tarde, né? Mas tranquilo, aqui a gente já tem a inserção do nosso produto. E eu posso até fazer o seguinte aqui. Eu falei que eu nem ia falar de validação, mas a gente pode
fazer um try aqui. E aqui eu posso até fazer o seguinte, ó, posso pegar uma configuração aqui do meu Laravel, que é o nosso debug. Então, se debug, eu vou retornar uma coisa, se não, eu retorno outra. Aqui em cima, eu posso fazer um return aqui no meu response, JSON. E passar aqui um MSG, produto criado com sucesso. E o segundo parâmetro aqui, lembram lá que eu posso passar um status code, eu vou passar aqui um status code 201, que é para recurso criado, né? Para você que provavelmente não sabe aí, o HTTP ele tem os seus verbos, a gente já utilizou o get e o post, e ele tem também status code, ou códigos de status de requisição, que representam algumas particularidades. Tá? Já já eu abro uma lista desses status code para você dar uma olhada, e isso eu posso abrir aqui dentro do próprio Laravel mesmo. Tá? Mas por enquanto, os códigos 200, da casa 200, eles representam que houve algum tipo de sucesso. E especificamente o código 201 é de algum recurso que foi criado. Tá bom? Então, por isso que eu estou utilizando o 201 aqui. Aqui abaixo, eu posso até criar um método aqui para simplificar esse retorno de erros aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no meu app, eu vou criar uma pasta aqui chamada de API no app, tá, pessoal? API aqui no app, na pasta app aqui. E dentro eu vou criar aqui uma classe chamada de API Error. Eu vou criar aqui uma função estática mesmo. Error message. Vou pegar a message. E posso retornar aqui um array com essa message. Ou MSG, não tem problema. Vai muito aí de como você achar melhor essa parte de nomes. Eu posso colocar um código do erro, code. Esse código aqui desse erro, você pode produzir também conforme a sua API. Existem os códigos que representam algum tipo de operação com respeito ao HTTP e também existem alguns códigos de erro que tem a ver com a sua aplicação. Tá? Aqui eu estou colocando só para exemplificar, mas é bom que esses códigos aqui, por exemplo, eu tenho um erro interno que deu erro na criação do meu produto. Esse tipo de erro está referenciado dentro da minha API do meu negócio com o código 1010. Então é importante que esses códigos que você tem internamente na sua API, é bom que você documente bem, além de documentar bem a API, tá bom? Então aqui eu tenho esse API Error, só para a gente não ter que ficar digitando toda vez aqui a mensagem. Você pode fazer isso também para o sucesso e etc. Aqui nesse caso, eu tenho o retorno do seguinte, response JSON. Posso pegar aqui o meu API error message, e passar aqui o meu get message. E colocar aqui o código 1010, por exemplo, para esse tipo de erro, né? E quando eu não estiver com o meu debug ligado, eu não quero mostrar mensagens das minhas exceptions. Então, posso dizer aqui que houve um erro ao realizar operação, só para mim não me delongar mais.
tá bom? Mantive o 1010 aqui para um e para outro porque nós estamos aqui na mesma operação, né? Então, vou voltar aqui. E aqui a gente não vai, tecnicamente, nesse momento, ter nenhum erro. Posso até gerar aquele erro lá do campo ICD, o float lá, pra gente ver. Ó, como eu retornei um JSON, aí aqui, como eu tô com o meu debug habilitado, ele traz a minha mensagem com toda a informação do erro. Código aqui do erro 1010. Você pode também, se você quiser manter, voltar aqui no meu error message do meu API error, eu posso jogar aqui dentro do data também, ó. Beleza? Então, voltar aqui para o meu HTTP client e deixar as coisas mais organizadas e mais parecidas, né? Então, tranquilo, a gente já tem aqui uma pequena formatação e tratamento dos nossos erros internos, com uma classe aqui à parte, né, para retornar essas mensagens, para a gente não ter que ficar repetindo toda vez isso. Criar os arrays aqui em cima, etc, ficar passando. E vamos só criar mais um produto aqui via HTTP client. Posso criar aqui, manter esse produto 2, botar aqui um 39,99, enviar. Produto criado com sucesso. Eu esqueci aqui só de colocar ele... Deixa eu colocar aqui... Tá? Aqui, você, como falei, você pode também criar alguma coisa parecida aqui com esse API error. Beleza? Mas por enquanto eu vou deixar assim para você ver aqui as possibilidades, tá? Feito isso, a gente pode fazer o nosso método put ou o nosso atualizar. Então, vou duplicar isso aqui. O método agora é put. Ele vai para o meu update. E eu vou colocar aqui update products. Tá bom? Eu posso aqui, pessoal, tranquilamente aqui nesse caso, como eles são bem parecidos, eu posso duplicar esse cara. Aqui, o meu put, ele está indo aqui para o meu update. E ele vai receber o ID do recurso a ser atualizado. Você pode passar isso também no corpo da requisição, tá bom? Qual é a diferença aqui? A gente já sabe, ao invés de eu criar um novo recurso ou um novo produto, eu vou atualizar esse cara. Qual cara, né? O cara que eu referenciar pelo ID. Então, como eu estou esperando um parâmetro dinâmico na URL aqui, eu vou informar aqui, tá bom? Eu vou optar aqui por passar pela URL, tá? Então, já tenho aqui, eu vou receber as informações novas aqui pelo request. Eu, ao invés de pegar de uma instância nova, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um find em quem? No meu ID, vou colocar aqui product, e aqui abaixo em product, eu vou fazer um update também utilizando o Mesa Assignment, tá bom? Posso mudar a mensagem, produto atualizado com sucesso, atualizado com sucesso. A gente pode ver aqui, que eu não lembro de cabeça, status code HTTP. Eu falei que ia mostrar para você mais à frente, mas me veio aqui a ideia de colocar um status code que represente bem essa atualização de um recurso. Então, como eu comentei contigo, a parte de sucesso tem a casa do código 200. Então, se a tua requisição deu algum tipo de... não deu nenhum tipo de erro, foi bem sucedida, etc. E você tem algo mais generalizado, você pode usar o 200. O 201 é created, né? O 200, só para não ficar muito vago, por exemplo, eu faço recuperei um post, ele veio tranquilo, código 200, tá? Nesse aspecto.
Inclusive eu vou deixar esse link aqui, eu já vou aproveitar para te mostrar nessa parte mesmo. Eu vou deixar esse link para você dar uma lida com calma. Ó, você tem os códigos e as informações aqui. E eu não consegui ver aqui nenhum... Ó, aqui ele me disse que é uma resposta típica enviada após uma requisição PUT. Então eu também posso deixar o 201 para o PUT aqui, tá bom? Assim como para o POST, que também foi uma criação de um recurso, tá bom? Esse link vai ficar aqui também aqui na descrição desse vídeo, tá, pessoal? E continuando aqui na tela dos códigos status da HTTP, quando você tem mensagens de redirecionamento, você tem a casa dos códigos 300, então 300, 301, 302, 303. Quando você tem algum tipo de erro do cliente, coisas de utilização do seu cliente em relação ao seu projeto, como uma bad request ou quando ele não estiver autorizado a acessar um recurso, você tem a casa aqui dos códigos 400. Então você tem o código 400, 401, Payment Required 402, Forbidden 403, o clássico Not Found 404 e por aí vai, tá bom? E quando houver algum erro no servidor, você vai ter a casa dos códigos 500. Então, Internal Server Erro, a gente conhece também, 500. Não implementado, 501, Bad Gateway 502 e por aí vai, tá bom? Eu vou deixar esse link aí para vocês na descrição do vídeo. Então, feita aqui a nossa parte de update, a gente precisa só testar, né? Então, deixa eu voltar aqui para o meu HTTP client. Perceba que eu vou manter o mesmo recurso produtos. Vou mudar para PUT. Eu vou só informar qual o produto que eu quero alterar. Eu poderia informar o ID tanto no corpo quanto na URL. Aqui eu optei pela URL, tá? Eu vou alterar o produto 11, que é o produto de nome Product 1. E eu vou colocar aqui Product 1 Edited. Você pode passar só o que você quer editar também, então vou enviar aqui. Produto atualizado com sucesso. Vou voltar aqui na minha primeira aba, vou recuperar o produto 11. Opa, esqueci da barra aqui. E aqui, ó, Product 1 Edited, então o nosso update está funcionando tranquilamente, tá? As outras informações foram mantidas porque eu não atualizei elas. Se você perceber, a gente tem uma pequena alteração no horário aqui do Updated Yet, tá bom? Então, nosso recurso produto, ele me permite recuperar um produto ou todos, me permite criar um produto novo e me permite atualizar um determinado produto. O que falta para a gente encerrar esse pequeno CRUD é remover um produto. Então, vamos continuar. Bom, então, vamos para a parte final aqui do nosso screencast aqui sobre API REST com Laravel, né? Delete, a gente vai precisar o quê? A gente vai precisar passar aqui o verbo delete, tá bom? Nesse caso aqui, eu preciso alterar o nosso projeto. Vou criar a nossa rota aqui, agora chamando o verbo delete. Vou passar o ID aqui na rota. Chamar aqui o product controller @delete e colocar aqui delete products. Certo? Então, preciso criar um método, que é aqui um public function delete. A gente passa um ID aqui. A gente pode fazer a indução de tipo que eu fiz aqui também. E passar aqui. A gente pode fazer o nosso try catch. Posso copiar aqui esse nosso retorno para o caso de erro, né? Aqui faltou o parâmetro. E posso colocar aqui a operação de remover
A gente pode até modificar aqui a operação de atualizar e colocar, por exemplo, 10, 11. Aqui em cima, a operação de salvar ou criar, 10, 10. E aqui na operação de remover eu posso colocar aqui 10, 12. 10, 12 aqui também. E aqui do atualizar 10, 11 dentro do if, né? Então, como é que vai ficar aqui o nosso remover do bloco try catch? Como eu estou recebendo aqui já um model preenchido com o produto que eu quero, eu posso chegar e fazer aqui um ID e chamar o método delete, tá? E retornar aqui um response, retornar aqui um JSON, data, com uma mensagem e colocar produto. Posso até colocar aqui, ó, concatenado, né? ID name. Removido com sucesso. Aqui eu posso colocar o código 200. Por default, o código vai ser sempre 200, mas se você quiser especificar como eu fiz, deixa eu só aumentar aqui esse espaço, você pode deixar mais explícito aqui, tá? Então, a remoção é isso aí. Lembrando que esse ID ele já vai vir populado com um model referente ao ID que eu estou passando, por isso que eu consigo chamar o delete em cima do ID aqui, tá? Feito isso, vamos voltar e tentar remover um produto. Se eu não esqueci de nada, né? Então aqui no meu Postman eu posso, aqui na minha aba do put, chamar aqui um delete, remover esse produto 11, enviar. Produto product 1 edited removido com sucesso. Era o nome dele depois que eu editei, né? E se a gente vier aqui na primeira aba, tentar fazer aqui recuperar, ele vai me trazer aquela página 404 do Laravel. Bom, você percebeu que o nosso produto foi removido. A gente tem uma tela aqui 404 e antes de eu fazer as considerações finais, você percebe que a gente tem essa página 404 aqui na nossa tela, que de certa forma, para esse momento aqui, para esse escopo aqui, ela fica estranha porque ela tem um HTML sendo executado ali. Nesse caso, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui no meu código e aqui em cima, no show, e eu mesmo tirar aqui essa conversão de parâmetros, né, diretamente, e eu mesmo chamar aqui o meu model product, chamar o método find, e eu mesmo chamar e recuperar esse produto do banco pelo ID. Então, se eu voltar aqui, ó, você vai perceber que ele vai vir o data, mas vai vir nulo. Se eu vir aqui em pretty, ó, data nulo, né? Então, o que eu faria? Eu viria aqui, né, no meu código, voltaria aqui e faria uma pequena validação. Então, nesse caso, product aqui em cima igual a busca do banco, e eu posso fazer aqui um return response JSON, chamar aqui a minha chave data, um array com a casa aqui message, produto não encontrado e o famoso status code 404, tá bom? Se existiu o produto, eu retorno ele aqui para mim. Então, voltando aqui para o meu HTTP client, vou fazer aqui a busca, e ele vai me dizer aqui produto não encontrado, né? Por quê? Porque eu removi ele. Bom, pessoal, então um último adendo aqui é o seguinte, tá? Antes da gente realmente ir para as conclusões. Eu
A gente tem aqui no JSON, né, no retorno aqui das nossas respostas, né, do nosso objeto response, nesse caso aqui um JSON response, a gente tem, como eu comentei, o status default 200, tá? Que teve um momento aqui que eu também te mostrei que você pode deixar por default sem passar, né, no caso aqui, no caso do removido com sucesso. Então, se eu omitir esse cara aqui, esse código, só relembrando a vocês, ele é o código referente ao status code do HTTP, tá bom? Esse código 1012 aqui, ele já se refere a um código interno da minha regra de negócio, da minha API, que eu vou documentar para explicar para quem receber esse código na tela de erro, já entender melhor o erro com base na mensagem que eu retornar. Então ele vai procurar pelo código, vai ver o que pode causar aquele erro e etc. E por aí vai conseguir resolver seu problema. Mas esses códigos aqui, ó, que ficam como segundo parâmetro no nosso caso do método JSON, eles são os códigos referentes ao status code HTTP, tá bom? E eu acabei não colocando, por exemplo, referenciais para os nossos erros aqui, ó. Eu tenho um JSON, eu tenho a chamada do meu API e o error message com seu código referente ao meu erro e a mensagem aqui também referente. Se eu tiver com debug habilitado, ele vai retornar exception, a mensagem da exception. Caso não, ele manda uma mensagem default aqui e genérica, né? Então eu só quero deixar esses pontos bem firmados e eu vou abrir aqui rapidamente aquela página de status code lá da Mozilla que a gente viu anteriormente. Então estou com ela aqui aberta e quando tem a ver com o erro aqui da nossa aplicação, se a gente voltar aqui, ó, se você concordar comigo, essa exception ela não foi necessariamente um erro causado pelo usuário, foi um erro interno da minha aplicação, tá? Não foi algo relacionado ao cliente e à minha aplicação, como por exemplo um pagamento não autorizado. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui na casa dos códigos 500, e a gente pode jogar aqui o erro 500, né? Então vou jogar erro 500 aqui para as minhas exceptions, tá? Se você tiver uma visão diferente, compartilhe aí comigo nos comentários, tá bom? Então, colocando aqui o código 500 aqui nas minhas... Deixa eu só aumentar esse palco aqui. Nos meus try catches aqui. No caso, no cat, na recuperação ou na captura da exceção lançada, né? Então é isso. Eu tenho aqui já o status code HTTP e o código interno da minha aplicação com algum tipo de erro. Aqui está meio que fictício, genérico, mas você vai documentar isso, vai deixar tudo bem organizadinho, tá bom? Aqui em cima, nesse 404 aqui, ó, eu posso pegar essa mensagem aqui. Chamar o meu API error message, passar a mensagem aqui. A gente pode simular aqui um código 4040 internamente para o erro de produto não encontrado, ou quando for realmente o not found, esse 404 é bem notório, é muito difícil não encontrar alguém que não conheça, né? Então, a gente poderia até omitir isso aqui, tá bom? Mas só para a gente usar o nosso API error aqui quando o produto não foi encontrado. Então, deixa eu só ver aqui, ele está me acusando que eu tenho um erro, deixa eu rolar aqui para baixo. Verificar aqui. Aparentemente não tem um erro aqui. Pode ser a IDE, então vamos só testar essa alteração para eu poder ir para as considerações finais. Então eu escolhi esse produto 11, produto não encontrado, né? Código 4040,
E se você perceber aqui, ó, o status code dessa requisição foi um 404 not found. Beleza? Se eu tentar mandar aqui um post, vir aqui na aba Body e habilitar aqui, colocar aqui produto 3 e eu fizer um range aqui maior, eu vou enviar, ele vai me dar um erro. Nesse caso, ele me deu uma exception no próprio Laravel, porque eu não tenho uma rota /ID, né? Então é só products. Aí ele vem me dar aqui o erro, o código interno do nosso erro e etc. E se nós viermos aqui, 500 internal server erro, tá? Então agora sim, agora a nossa aplicação está com um pouco mais de sentido com respeito aos códigos HTTP, de status code e as mensagens e retornos aqui da nossa API, tá bom? Então aqui faltou realmente só algumas validações de regra de negócio. Isso eu não queria cobrir nesse material, mas a gente pode, quem sabe, se assim você desejar, a gente pode fazer um segundo ponto, uma segunda aula, fazendo algumas pequenas validações aqui dos dados, tá bom? Então vamos às considerações finais. Bom, então pessoal, a gente conclui por aqui essa nossa API, tá bom? A gente teve aqui o seguinte, ó, vamos recapitular, a gente tem aqui o nosso recurso produto e por meio dos endpoints eu consigo alterar esse recurso produto. Então, quando eu acessar produto diretamente via GET, eu vou ter uma coleção de produtos. E a gente fez a paginação e etc. Quando eu acessar produto especificando um ID em particular, eu vou recuperar aquele produto que bate com aquele ID. Isso via GET. Quando eu mandar um post com informações, eu vou inserir um novo produto no endpoint produto que vai respeitar o verbo HTTP post. Quando eu mandar um verbo HTTP put, ele vai atualizar aquele produto com o que eu enviar de alteração, tá bom? Você tem o put, que ele atualiza um produto como um todo, e você tem um patch, que também seria um put, mas você manda pedaços do que você quer alterar num determinado recurso, tá? Aqui eu utilizei o put, mas é muito provável que você veja por aí alguns outros pontos a utilização do patch também. Você tem também um cabeçalho chamado de options, que quando você manda um options, você pode retornar os verbos que aquele recurso pode responder, tá bom? E ao final aqui eu tenho o verbo delete, que me faz ou me permite remover um produto, né, do recurso produtos. Então, bem tranquilo, a gente partiu do ponto de ter um endpoint que representa o nosso recurso, e esse endpoint se comporta conforme a gente manda o verbo e as informações dependendo do verbo, certo? Bem tranquilo. E a gente fez aqui desde a parte de criar as tabelas, fazer alguns seeds, etc. E eu acho que essa aula ficou bem legal e espero que, de certa forma, ela possa te ajudar aí você a entender melhor esse mundo aqui das APIs REST, tá bom? Então, uma API, ela te permite a conexão e conversação por parte de quem vai consumir ela, sem necessariamente aquela pessoa que está consumindo conhecer a implementação da sua API. E essa conversação ela se dá por meio de uma linguagem universal ou chamada também de representação, que nesse caso aqui eu estou utilizando o JSON. Tá? Você pode utilizar ainda aí o XML, tem muitas linguagens também que aceitam o YAML e por aí vai, certo? Mas mais comumente você vai ver muito JSON sendo utilizado por conta da sua sintaxe, por conta da sua agilidade e etc. Tá bom? Mas cada tecnologia tem seus pós e seus contras,
E eu te recomendo que você dê uma lida a mais, conheça os outros formatos, como o XML, como o YAML. Procure um pouco mais sobre o REST, porque o REST necessariamente ele não é necessariamente focado em API, ele tem a ver com o verbo HTTP como um todo, essa parte de requisições, essa parte de verbos. E é muito importante que você dê uma lida, tá bom? Abaixo eu estou deixando o link do meu próximo curso de Laravel pela Udemy, que vai ser Criando APIs com Laravel, onde a gente vai aprender desde os conceitos de REST, de API, conhecer um pouco sobre o HTTP em si diretamente, como é que funcionam os cabeçalhos de request, os cabeçalhos das respostas, e implementar tudo isso em um projeto prático dentro do Laravel. Tá bom? Utilizaremos também a parte de autenticação, como é que funciona a autenticação quando se trata de APIs. Nesse caso, a gente vai usar o JWT, né, que é o JSON Web Tokens, toda essa tecnologia que envolve o JWT. E também eu vou te mostrar a autenticação básica, só para você conhecer as diferenças de uma para outra, tá? O projeto prático desse curso será um catálogo de imóveis separados por quem está vendendo, etc. Fazendo uma coisa bem legal com alguns relacionamentos, categorias, e a gente vai fazer um projeto bem legal aí nesse curso. O curso ele está em pré-venda e abaixo você pode ter acesso a mais informações e como você já garantir o seu acesso por um valor bem abaixo ao da Udemy hoje, tá bom? Então, espero sinceramente que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se passou alguma coisa aqui batido que você, porventura, tenha se complicado, não deixe de usar os comentários abaixo. Na medida do possível, eu tento ajudar. Se de alguma forma eu falei alguma besteira aqui, também deixe-me saber. Use os comentários aí para a gente ter esse debate. Se esse material te ajudou, te convido a dar um like aí para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que queiram conhecer APIs REST com Laravel. E se você não é inscrito no nosso canal, clique aí no botãozinho aí de inscreva-se e nos dê essa força e faça parte aí da nossa comunidade aqui da Code Experts Learning. Abaixo eu vou deixar as nossas redes sociais e também o nosso grupo no Telegram, caso você queira aí bater um papo com a gente aí no nosso grupo aqui da Code, tá bom? Forte abraço, mais uma vez muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter aguentado esse tempo todo de aula e nos vemos em breve em mais alguma série aqui na Code Experts Learning no YouTube. Forte abraço e até mais!